construindo um texto colaborativo. Deixa só eu entrar aqui com o meu segundo dispositivo para eu ficar atento ao chat, para não perder nenhuma mensagem, nenhuma colaboração. Vamos lá. Pronto. Também deixo aberto para contribuições. Quem souber mais do que eu, quem já estiver mais aprofundado na ferramenta, não tem problema algum, estamos aqui para colaborar uns com os outros. Então vamos lá. Deixa eu iniciar a projeção da minha tela. Vamos iniciar esse diálogo utilizando essa ferramenta tão comum, mas por ser tão comum, às vezes pouco explorada. O Google Documentos pode trazer diversas potencialidades para a nossa prática docente, seja no ensino básico, seja no ensino superior, seja no ensino técnico, seja na formação de professores. Não importa onde, se tivermos objetivos bem definidos, nós vamos conseguir, de fato, agregar essa ferramenta. E eu costumo dizer sempre, assim como os demais aplicativos do G Suite, vamos conseguir ganhar tempo. E tempo para professor e professora é fundamental. Todos sabemos disso. Peço um pouco de desculpas pela brevidade, que eu entrei bem em cima da hora e também talvez por um pouco do cansaço, mas essa é a minha 11ª aula do dia. Desde 7 da manhã eu estou direto, só com a pausa para o almoço, mas com a maior satisfação estou aqui. Vamos lá. Google Documentos ou Google Docs. Para quem nunca acessou, eu tenho que fazer o passo a passo, de fato. É só você estar logado com o seu Gmail, né? Você não precisa, estando logado no seu Gmail, acessar nenhum outro endereço, é só você vir aqui nos 9 pontinhos, no canto direito, na parte superior, procurar aqui os aplicativos mais utilizados ou os aplicativos mais acessíveis da Google, e ele logo estará aqui. Ao clicarmos nessa perspectiva do Google Documentos, esse ícone azul, né? No passado nós costumávamos fazer muita referência que ele era o concorrente direto do Word, enfim, mas possui muitas outras ferramentas que o distinguem do Word, né? Nós nos referimos a ele como um editor de texto, um editor dinâmico, no qual nós podemos trabalhá-lo de uma maneira bem específica, mas também compartilhada. Ele abre aqui essa página que é comum aos demais aplicativos de G Suite, assim como planilhas, assim como apresentações, assim como formulários, que vai mostrar aqui o seu gerenciamento de arquivos, né? Normalmente os arquivos que você utiliza, normalmente os arquivos que são compartilhados com você dentro do seu Drive, dentro do Google Documentos. Se quisermos alternar as ferramentas, é só vir aqui nesse canto esquerdo, na parte superior, e assim nós conseguimos alternar também. Mas como vamos trabalhar com a ferramenta do Google Documentos, vai ser nela que vamos explorar. Podemos utilizar documentos pré-definidos, né, modelos pré-definidos que a própria Google oferece aos seus usuários, né? Não adianta nós iniciarmos também a formação, não falar desse oferecimento da Google, até porque o Google Documentos é aberto para todo e qualquer usuário com Gmail. E existe uma galeria de modelos no qual nós podemos navegar e nós podemos trabalhar e adaptar esses modelos à nossa realidade. Essa é a primeira grande ferramenta potencial. Por quê? Porque já te entrega ali um layout que vai ajudar no processo de criação e de certa forma, visualização da sua marca ou do seu produto. E para iniciar um documento novo, é só clicar em branco, que automaticamente ele será arrolado, ele será conectado a essa página que nós estávamos e abre um documento limpo, sem nenhuma interferência em seu navegador.
Aí vamos lá. Se você não quiser fazer esse caminho todo, né, é só abrir seu navegador, vir aqui e colocar doc.new, mais nada, dá o enter. Olha só o que a gente faz. O que acontece, né? Imediatamente ele vai abrir um arquivo novo, um arquivo do Google Documentos inserido já no seu login, caso ele esteja no computador, já registrado. Então daí, ó, tempo, vamos embora, vamos em frente e assim vamos. Já conectado também com o seu Drive. Enfim, o layout ele é comum, ele é simples, ele mostra para nós as ferramentas mais comuns que todo e qualquer editor de texto apresenta também, né, com a barra de arquivo, editar, ver, inserir, enfim, as ferramentas comuns que qualquer editor de texto pode mostrar. Porém, ele traz algumas potencialidades a mais. E pode ser que, enquanto nós não estamos acostumados com algumas nomenclaturas, uma ferramenta em determinado editor tenha um nome, ou outra ferramenta em outro editor tenha outro, mas apenas na prática, né, no uso de fato, é que nós vamos conseguir compreender melhor onde está cada uma. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação das mais gerais, vou apresentar alguns instrumentos que vão potencializar o nosso uso em sala de aula e vou falar um pouco também sobre essa perspectiva dos textos colaborativos. Por que os textos colaborativos? Diante dessa legislação do ensino básico, que eu não vou entrar no mérito se é ideal ou não, mas que é um avanço, levando em consideração essa perspectiva do desenvolvimento de habilidades e competências. Também não vou entrar no mérito em que habilidade e em que competência, e segundo quem de fato ela se desenvolve, mas que é uma perspectiva de avanço, é. Então, nós temos que fazer do limão uma limonada. Eu sei que desenvolver uma ação com domínio e consciência como competência no ensino básico ao término dele possa ser que não aconteça, mas nós, como professores, temos que trabalhar nessa perspectiva, temos que trabalhar nessa ideia e temos que não só de fato, reproduzir aquilo que a gente vinha fazendo nos demais anos. Temos que repensar também nossa prática e o professor, como mediador, como facilitador, trabalhando nessa ideia de perspectiva de resolução de problema também é extremamente necessário. E essa ferramenta pode trazer os documentos colaborativos, que fogem um pouco do tradicional da sala de aula, tá? Enfim, Google Docs, né? Primeira coisa em geral que eu faço é padrão, eu sou bem metódico, eu normalmente vou seguindo os mesmos procedimentos. É o título do documento, é, é comum nós editarmos tudo, esquecer o título, deixa para depois, quando vai procurar no Drive, cadê? Documento sem título tem centenas, e lá vai, né? Formação, vamos lá. Só clicar e imediatamente nós conseguimos editar o título do Google Documentos, do arquivo que a gente está abrindo. Primeira grande vantagem, não temos aquele problema de precisar lembrar de salvar a todo instante, correr o risco do computador desligar, porque automaticamente a Google já reconhece a nossa alteração e vai fazendo esse salvamento automático com o passar do tempo. Enfim, o Google Documentos, você pode ajustar as margens, você pode trabalhar com a formatação particular e específica. Ele te dá a possibilidade de fazer a cópia desse documento. E você, caso vá trabalhar com uma matriz e vá compartilhar o outro documento para os estudantes, é bem interessante que se faça uma cópia
tá? Se você não vai acessá-lo de maneira online, também existe a possibilidade, ou então se você vai acessá-lo em outros computadores compartilhados e tem o receio de compartilhar suas informações nele, você pode baixar como Word, né, a velha extensão doc.x, né, .docx, perdão, em PDF, em texto sem formatação, né, arquivo TXT, dentre outros formatos. Tudo isso é acessível na aba Arquivo, ok? Na aba Arquivo. Você pode criar um novo, mas o fazer a cópia e fazer o download em geral são os mais utilizados. E os demais instrumentos, eles também fazem parte de todo e qualquer editor de texto. Na aba Editar, aparecem poucas possibilidades de cara, mas nós podemos, com o passar do tempo, enxergar aqui algumas potencialidades. Tem o ver, o layout de impressão, modo, tela inteira, inserir, imagem, tabela, desenho, gráfico e assim por diante. A formatação, as demais ferramentas de ortografia e gramática, ok? De revisão. A gente vai chegar já já em uma das ferramentas que eu mais gosto, que é a digitação por voz, e uma das grandes potencialidades do Google Docs, que é a instalação de complementos. E como o Arturo perguntou aí, como baixar extensões para equações matemáticas? Na aba de complementos, você pode baixar alguns instrumentos que serão agregados ao seu Google Documento, no seu Google Documentos, perdão, que é o seu Google Docs, e que eles vão poder potencializar melhor a sua prática, ou então a diagramação, ou então, desculpem, é, o visual do seu documento. Então é só vir aqui na aba complementos, ok? E instalar complementos, beleza? Imediatamente vai abrir como se fosse um navegador dentro do seu Google Doc e temos uma infinidade de possibilidades de extensões, ok? Entra lá no mercado do G Suite. Eu tenho aqui instalado já uma ferramenta que elabora diagramas em forma de mapa mental, mas nós temos de todas as formas e praticamente para todos os componentes curriculares, instrumentos que ajudam nesse processo. Eu nunca baixei nenhum de matemática, meu caro Arthur, mas eu não sei se esse Match Type ele vai funcionar ou se ele traz os diagramas. Porém, a gente sempre indica também estar pesquisando nessa aba superior, na velha e boa lupa. Em geral, tem que fazer a pesquisa em inglês, porque muitas das vezes, quando nós não pesquisamos, né, a língua materna lá da Google, enfim, não vai aparecer. Em português, muitas das vezes não dá certo. E é só você escolher o complemento, clicar sobre ele, tá? E instalar. Complemento do Google Documentos. Olha aqui as potencialidades que ele vai trazer. Algumas equações matemáticas, algumas fórmulas, esse aqui de matemática de fato, né? E assim por diante. Ao instalarmos, ele vai falar, né? Como toda e qualquer conta vinculada ao seu e-mail, ele vai pedir a autorização, a gente vai prosseguir, indicar qual é a conta. Nesse caso, aqui já está logado no meu e-mail. Ele esclarece aqui que é necessário para instalar essa ferramenta, ver e gerenciar os documentos, conectar a um serviço externo. Mostra aqui os pré-requisitos. Se você estiver de acordo, é só permitir. Não tem mistério. Ok? Match Type foi instalado, concluído, belezinha. Onde ele vai ficar? Na lista de complementos. Como vamos acessá-lo? Inserir, editar a equação? Inserir, editar a fórmula química?
Vamos lá. As possibilidades. Faz o login. Ao fazermos o login, nós vinculamos a nossa conta diretamente ao instrumento. Algumas ferramentas são pagas, outras ferramentas são abertas. Essa, no caso, nos dá a possibilidade de usar a versão de teste por 30 dias. Eu não vou utilizá-la, porque não é o intuito. O nosso intuito é apenas apresentar essas potencialidades. Vai depender do universo de cada um. Então, eu vou desfazer o login e sair. Porém, na aba de complementos, você tem uma infinidade de possibilidades. Você pode instalar um tradutor simultâneo, você pode instalar um gerenciador de tempo, não sei se o Pomodoro tem aqui, não tenho certeza. Você pode trabalhar na perspectiva de ferramentas de conversão, não. De ferramentas de conversão, você vai procurar aqui de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua com o seu uso, né? Eu gosto de utilizar a ferramenta de mapa mental como estratégia de ensino-aprendizagem. Por isso eu instalei esse Lucidchart como diagrama, né? Ele te dá aqui algumas possibilidades, imediatamente ele abre essa aba aqui no canto direito, permite nós criarmos diagramas até mais complexos do que o usual, mais complexos do que um simples mapa mental, do que um simples gráfico, né? Um organograma. Ele te dá diversas possibilidades. Para isso, você também tem que ter feito login em sua conta do Google e prosseguir, ok? Beleza? A aba de complementos é um diferencial extremamente interessante para nós trabalharmos nessa perspectiva. Deixa eu ver se tem aqui uma que é do offline, que permite nós utilizarmos ela. Não, não é aqui não. É no próprio, na própria extensão da Google, né? Na própria extensão do Google Chrome. Google Docs offline. Partindo desse princípio, nós temos uma extensão que nos permite utilizar o Chrome. Só um momentinho. Utilizar o Chrome de maneira offline também. Nesse caso, ele não está abrindo a lojinha dentro do Google Docs, ele está abrindo a lojinha da Google dentro do Google Chrome, aqui para baixar o Google Drive, como funcionalidade offline. Ele não vai mais estar abrindo dentro do G Suite, abrindo pelo e-mail, como nós fizemos aquele caminho. Ele, em geral, ele vai te dar a possibilidade de instalar o aplicativo e você utilizar ele offline também. Beleza? Aí, com o tempo, ele faz as atualizações no sistema. Vamos lá. Saindo da aba de complementos, eu gosto muito de falar também dessa perspectiva da aba de ferramentas. Qual perspectiva? De digitação por voz. Eu acho extremamente interessante. Eu sei que outros editores também têm essa ferramenta, mas permite, por exemplo, transcrever o áudio ao vivo, em loco, de uma determinada aula que você esteja fazendo e você queira o registro dela depois. Permite você executar uma determinada tarefa enquanto fala e lá no Google Documentos ele vai fazer o registro escrito dessa sua fala. Portanto, deixa eu abrir novamente aqui. Clicando em ferramentas e clicando em digitação por voz,
nós vamos poder enxergar uma potencialidade, nós vamos poder enxergar uma perspectiva bem positiva do Google Docs. É só clicar. Ao clicar, ele já vai estar integrado com o seu microfone ou com o instrumento de captação do áudio do seu computador ou do seu dispositivo e vai reconhecer a sua voz e transcrevê-la, né, de certa forma, para o documento. O problema é o seguinte: nem sempre a pontuação vai corretamente, nem sempre as palavras elas são traduzidas de uma maneira exata, porém ela nos traz essa possibilidade de poder adiantar um pouco esse trabalho de digitação, esse trabalho de registro. Isso é muito importante, por exemplo, no ensino básico, quando eu trabalho numa perspectiva de geopolítica com o nono ano, onde nós trabalhamos com júris simulados e faz-se necessário o trabalho de uma pessoa que registre todos os diálogos, nós deixarmos essa ferramenta aberta em determinado momento para fazer esse registro ajuda e muito a nossa análise posterior depois que a atividade é finalizada. Né? Em geral, ela já indica ali alguns vícios de linguagem, ela já indica ali alguns erros em sua fala, mas eu considero essa ferramenta do Google Docs extremamente precisa diante de outras que nós temos por aí. Ela reconhece com a precisão altíssima as palavras que você expõe. Enfim, para finalizar, tocou lá e já era, tá? Todas as alterações foram salvas no Drive imediatamente. Ok? E assim nós prosseguimos. Interessante essa digitação por voz. Eu sei que muitas das pessoas já utilizam esse tipo de instrumento, esse tipo de ferramenta, mas não custa nada nós dialogarmos sobre, né? E agora, eu gostaria de saber se alguém tem alguma contribuição, se alguém tem algum questionamento, se alguém tem algum acréscimo a fazer diante dessas ferramentas que foram brevemente apresentadas. O que vocês acham? Já conheciam, de certa forma, né? Alguma consideração? Se não tiver, eu vou prosseguir. Vamos lá. Olavo, eu acho que é bem importante isso que você comentou, né? De a gente estar compartilhando, né? Uhum. Eu acho que isso é importante nesse momento de a gente estar à distância e que a gente pode ter os nossos alunos juntos, escrevendo mesmo. ao mesmo tempo, compartilhando conosco. Acho que esse Isso acompanhamento mesmo. que o professor pode ter numa aula síncrona com o aluno, ou numa aula Isso. síncrona, é bem importante, né? Não sei se você vai Demais. comentar, mas acredito que sim, Uhum. que a gente, ao compartilhar o documento, fica registrado quem são as pessoas que Isso. estão editando, quem está escrevendo ou construindo esse documento. E essa parte do Exatamente. áudio que você mostrou, acho que ela é maravilhosa no sentido da gente não perder as ideias, né? Da gente Isso. poder construir cada vez mais e sem perder nenhum ponto. Exatamente. Obrigadão, Ariane. É justamente isso mesmo, porque vamos usar ao nosso favor. Independente de estarmos em momentos síncronos ou não, o Google Docs pode te trazer a possibilidade de reunirmos todos em um mesmo espaço e fazermos esse documento colaborativo. Também, Vera, interessante para a educação inclusiva. Com o passar do tempo, a gente consegue enxergar um pouco algumas materialidades, porque está feito o registro, né? Eu, em geral, nas escolas que eu trabalho, né, uma das escolas que eu trabalho utiliza o padrão do Chromebook, eu sempre deixo ele aberto lá, registrando, todo mundo já sabe, aceita,
e fica um registro para mim depois, né, do que eu falei, do que eu vi, do que foi mencionado. Isso é bem interessante. Vamos lá. E como reunirmos, que é o objetivo principal da nossa formação, em um ambiente colaborativo, pessoas que estão em lugares diferentes, lugares distintos, utilizando esse compartilhamento do documento. Você pode vir tanto em arquivo, em compartilhar, ou no próprio atalho, que está no canto direito, na parte superior, logo ao lado do nosso login. Né? Esse botão azul, compartilhar, vai abrir as configurações de compartilhamento, do mesmo jeito que é em todo e qualquer arquivo que a Google utiliza. É comum, são comuns essas configurações de compartilhamento. E aqui aparece, né, eu, Olavo, como proprietário, ok? E eu posso editar e adicionar pessoas ou grupos dentro desse documento, certo? Então, deixa eu adicionar aqui. Opa, calma. Deixa eu adicionar aqui algumas pessoas para a gente fazer parte desse documento colaborativo. Arena, eu posso te adicionar? Qual o teu e-mail mesmo? Perdão. É a Ariane? Não, Um N só? Ariane? @gmail.com. Eu coloco aqui no chat, acho que fica mais fácil. Pronto, vai lá. Adicionei aí no chat. Vai aparecer para mim. Não? Só um momentinho. Deixa eu abrir aqui. Que eu já vou e copio. Peraí. Ainda não. Tá. Vou escrever de novo aqui. Opa, peraí. Milei. Aí quando a gente quer escrever rápido, vai devagar, né? Sem problema. .com. Pronto. Aí foi. Fui. Nós adicionamos o e-mail. Né? Existe a possibilidade de você notificar a pessoa de maneira prévia. Ela já vai ter a visualização do seu documento. E, nesse caso, como eu quero que mais de uma pessoa edite ele junto comigo, é muito importante nós conferirmos aqui a permissão da pessoa. Editor, leitor, comentarista, tá? Porque, por exemplo, em uma sala de aula, nós podemos eleger funções diferentes para os estudantes. Se ele está com a permissão de editor, ele vai conseguir mexer no texto. Comentarista, adicionar comentários. Leitor, ele só vai conseguir visualizar. Então, como eu quero que ela acrescente no texto como um documento colaborativo, compartilhado, eu vou lá e adiciono. Vamos lá, vou colocar Caroline também. Caroline. Esse. Vamos lá. Show de bola. É esse mesmo. É. E vou enviar o convite. Quero que notifique essas pessoas que elas receberão um convite de Olavo direto de Natal para a gente fazer essa formação. Pessoas adicionadas, ele já vai mostrar, né, para gente essa perspectiva, compartilhado com duas pessoas, caso você clique novamente. Existe a possibilidade também de nós trabalharmos na mudança do compartilhamento, por exemplo, colocarmos um link comum para que qualquer pessoa com um link acesse o documento. E só que isso acontece de maneira mais abrangente. Nesse caso, nós mudamos a autorização aqui embaixo, tá? Se for adicionar usuário por usuário, é aqui em cima. Caso vocês estejam com o e-mail e puderem entrar no Google Docs, Carol e Ariane, eu agradeço.
para a gente aparecer, para aparecer aqui, né? Os rostinhos e a gente vê os vários usuários. E a partir do momento que você compartilha com sua turma ou Estou conectando grupo, aqui já. Beleza. Ou com um grupo de turma, vira um documento compartilhado de fato. Valkyria, o salvamento é automático sim. À medida que você edita, olha só ali em cima, os 3 pontinhos e a palavra salvando, ele vai lá automaticamente. Certo? E ainda avisa que a última edição foi alguns segundos. Isso é de extrema importância, gente. No passado, né, eu costumo dizer para os meus alunos, rapaz, quando eu estudava na idade de vocês, lá no século passado, era comum nós fazermos trabalho em casa. Era comum eu me deslocar até o ambiente, a residência do meu colega para poder fazer um documento, fazer uma cartolina, um cartaz e assim por diante. E hoje em dia nós temos instrumentos que nos aproximam e permitem essa perspectiva. Ok? Pode sim, Cláudia. O link do documento? Pode. Só caso você queira abrir o link do documento para toda e qualquer pessoa, você muda aqui ou então você copia, abre lá o chat do Google Meet e calma, um pequeno bug, abre o chat do Google Meet e joga lá, sem problema algum. É bem por aí, Alessandra. É bem por aí. Então, Ariane e Carol estão adicionadas no documento. Como elas acessaram nesse instante, aparecem aqui, ó, o contato delas, né, de certa forma, no documento de maneira automática, o acréscimo que elas estão fazendo nesse documento, uma pequena corzinha ao redor do avatar, né, ao redor da foto de cada uma delas, e assim nós conseguimos dialogar e construir o documento de maneira participativa. E se nós estivermos reunidos, como nesse instante, de maneira síncrona, funciona. E se for em horários específicos, também funciona. Elas já têm autorização para trabalhar nesse documento e o momento que der para elas entrarem, elas vão conseguir entrar. E caso precise de dialogar, precise de diálogo, perdão, nós vamos aqui, ó, mostrar bate-papo. Vem aqui, olá, aparece meu nome. Se elas entrarem também, à medida do possível, elas estão online, nós podemos dialogar aqui. Não precisa de nenhum outro instrumento, não precisa ligar o WhatsApp, mandar uma mensagem, até porque fica tudo registrado, ok? E é uma ferramenta também de interação. Valkyria, partindo desse princípio, nós podemos também visualizar as alterações que cada usuário fez no documento. De que maneira? Acessamos aqui em arquivo e podemos visualizar, né, de certa forma, os históricos de versões. Ctrl, Alt, Shift, H e aparece aqui bem direitinho, sinalizado pela cor e o usuário, o momento, né? E o que essa pessoa adicionou. Aqui, ó, Olá Vitorino, em verde, 9 de julho, 19 horas e 9 minutos, versão atual, que conta com a participação também de Ariane e Caroline. Ariane acrescentou isso aqui. Né? Boa noite, como vocês estão? Estou adorando esta formação. E a Carol também. Oi, tudo bem, pessoal? Assim, o professor pode ter o contato de quem fez, de quem colocou. Ah, Olavo, como é que eu vou saber que uma pessoa só fez ou se foi o grupo inteiro que fez? Você vai conseguir visualizar nesse histórico de versão.
né? Histórico de versões, desculpem. E partindo desse princípio, nós conseguimos ter um controle maior dessa colaboração, em que momento foi feito, se ele entrou apenas em cima da hora, se ele entrou com bastante antecedência, se o grupo dialogou. Nós, em geral, eu pego uma turma, trabalho com a resolução de problemas, trabalho com um texto colaborativo, um artigo de opinião, não sei, e eu faço uma cópia para cada aluno quando é de maneira individual, ou nós podemos dividir os grupos e fazer os textos colaborativos. E aqui, galera, aqui não tem limite. Não tem limite. Esses textos colaborativos, eles são integrados, de certa forma, aos objetos de conhecimento que antigamente a gente chamava de temas transversais, né? Hoje em dia são as habilidades comuns a todas as áreas do conhecimento, e nós sabemos que o conhecimento de língua portuguesa é necessário em matemática, é necessário em geografia, é necessário em história, e dessa forma nós conseguimos aproximar esses lugares distantes, essas possibilidades que antigamente só eram possíveis, de fato, presencialmente. E esse mesmo editor de texto do Google Docs pode ser acessado pelo celular, ele pode ser trabalhado por dispositivos móveis, e o estudante vai ter toda essa possibilidade de alteração. Só mais uma vez, como fazemos para dar uma olhada nesse histórico de alterações e ver o que cada um escreveu? Clica em arquivo, clica em histórico de versões. Ok? Aqui. Nós conseguimos visualizar o que cada um fez, a contribuição de cada pessoa. Nós podemos também, pelo arquivo, né, fazer o download, como eu tinha dito, e também tornar disponível offline. Beleza? Enfim, tem mais uma potencialidade, pelo menos que eu uso muito nas minhas aulas de geografia, tanto uso aqui no Google Docs, como uso no Google Slides, no Google Apresentações, que é a inserção de imagens utilizando o próprio Google. Antigamente, quando nós queríamos colocar uma imagem, nós íamos lá, abríamos uma aba nova, fazíamos essa pesquisa, né? Fazíamos essa busca de informações, e aqui nós podemos fazer diretamente do documento. Vamos lá? Vem aqui, inserir imagem, olha só, fazer o upload do computador, do Google Drive, do Google Fotos, ligar minha câmera, fazer um registro agora e colocar por link. Não, eu quero pesquisar na web. Dentro do nosso Google Documentos aparece uma aba de busca, de pesquisa do Google Imagens, tá? Geografia. Vamos lá. Geografia. Deixa eu ver o que eu quero falar de geografia. Vamos lá, vamos falar de representações cartográficas da costa da África. Selecionei, cliquei em inserir, está lá no documento. É só aguardar. Certo? É só aguardar. Ao clicar na imagem, podemos também ajustar ao texto, deixar inline, quebrar o texto, tamanho e rotação, fazer outros ajustes e outras opções de imagem. Tá? Novas cores, nenhuma cor nova, mexer aqui na configuração, né? Tamanho, rotação e assim por diante. Beleza? Toda e qualquer alteração é feita dentro do próprio arquivo. Não precisamos abrir uma aba nova para poder adicionar essa funcionalidade de certa forma. Ajuda muito, pelo menos eu uso muitas representações, eu utilizo muitas imagens, recortes, e o texto colaborativo também se faz dessa maneira, com instrumentos visuais, de linguagem, né, não verbal, e assim nós conseguimos atingir, e pode ter certeza, galera, aumenta aí muito o engajamento dos alunos. É claro que é necessário, não é usar a tecnologia por usar, isso eu digo sempre. É utilizar para quê? Como um meio facilitador, como um meio
que vai contribuir para que eu atinja tal objetivo. Não é utilizar o Google Docs só porque está na moda, entre aspas, mas sim para atingir os objetivos que você definiu de maneira prévia. Sem falar em potencializar o ensino e aumentar o engajamento. Dá um pouco de trabalho no início, principalmente fazer a gestão de muitos arquivos ao mesmo tempo? De certa forma dá, desculpem. Mas, na minha visão, é extremamente válido. Eu trabalho com compartilhamento de documentos com alunos do 6º ano do ensino fundamental. Hoje, já trabalhei até com alunos do 5º ano do ensino fundamental, por mais que não fossem, de certa forma, alfabetizados no mundo digital, mas com a permissão dos pais, nós restringimos ali algumas questões e direcionamos o ensino. Faça isso, faça aquilo. Dessa forma, abrindo essa ferramenta, você vai conseguir fazer determinada coisa, e assim por diante. E teve um ganho muito grande. E eu digo para eles sempre: quando vocês chegarem no ensino médio, vocês estarão passos à frente dos seus demais colegas, porque vocês já usam essa ferramenta desde um certo tempo. E aumenta o engajamento da turma. Como eu digo, no início é um pouco difícil para a gente fazer essa gestão, até porque, imagina só, se tá eu, Ariane e Carol aqui digitando todos os três na mesma linha ao mesmo tempo. É um caos. É um caos. Mas nada que alguns esclarecimentos e uma educação de fato preocupada não atinjam essa possibilidade, não façam com que haja uma harmonia, com que exista uma harmonia maior nesse texto. Certinho? Assim nós conseguimos utilizar. Ó, Arthur quer entrar. Deu um bugzinho aqui, Arthur. Pronto, deixa eu abrir aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui, mudar para qualquer pessoa com link. Nesse caso, eu quero que qualquer pessoa com link, olha só, não leia, ela edite. Ok? Copiei o link, concluído. Agora qualquer pessoa com link vai poder editar. Jogo lá no chat a aula que está acontecendo de maneira síncrona, de certa forma. E vocês vão conseguir acessar esse documento. Lá vai. Já tem mais usuários. Chacal, um camelo anônimo. A Google ela vai fazendo alguns avatares, né, para os usuários e assim por diante. Já que não foi o convite direto para o e-mail. Então os usuários eles estão, como o link está aberto para qualquer pessoa, eles aparecem de maneira anônima. Beleza? E no bate-papo nós temos essa opção também de dialogar sobre. E assim nós fazemos documentos compartilhados. Diga. Olavo, posso te questionar? Posso te Claro. questionar uma coisa? Para mim, para aparecer o nome do aluno, então, no documento, o correto Adicionar. seria eu adicionar o Sim, e-mail dele, do que encaminhar o exatamente. link? Adiciona o e-mail do estudante, nesse caso. Que essa é a dúvida, porque às vezes. Pode ir. Pode continuar. É porque às vezes a gente acaba compartilhando o link com os alunos. E aí a gente, depois de compartilhado o link, a gente acaba vendo o erro que foi cometido. Porque aí nós não encontramos o nome do aluno, né? Então é só para a gente deixar claro para os pro também que é a opção, mas o correto seria a gente adicionar o e-mail. Em geral, eu gosto de adicionar os e-mails. Depois que o documento está finalizado, eu compartilho só leitor, para que eles tenham acesso a ler o documento final, né? E essa sua intervenção é extremamente necessária porque a gente de fato vai no automático. Compartilha com todo mundo, a edição já era, entra todo mundo anônimo. Quem é panda anônimo, meu Deus? Quem é camelo anônimo? Quem é garça anônima? É garça aqui? Ganso anônimo. E assim por diante.
É justamente por isso mesmo, né? Assim a gente consegue identificar cada estudante. Ó, vai um avatar para cada usuário, porque eu abri o compartilhamento para qualquer pessoa com o link. Caso nós venhamos, existe a necessidade de identificar cada pessoa, adiciona um por vez. As escolas que trabalham com G Suite, então, perfeito. As que não trabalham, uma conta de Gmail comum. Olha só, flores amarelas, maravilha. Tartaruga anônima, minha nossa. Só para leitura, Valquíria. Você sempre que quiser mexer na autorização do compartilhamento, você vai vir aqui, tá? E clicar na pessoa e leitor. Tudo bem? Caso seja a leitura para qualquer usuário, você vai clicar em compartilhar, alterar aqui embaixo, clicar em leitor e salvar. Tudo bem? Sempre clique em compartilhar e aqui estão as configurações de compartilhamento. Leitor, comentarista, editor e assim por diante. Olha só. Tudo bem, Ivane? É isso. E eu digo sempre, quando a gente estou trabalhando com formação de professores, nada, a prática jamais vai superar esse conhecimento que vocês vão ter da ferramenta. Eu indico o quê? Abra seu Gmail, abra o Google Docs e vai lá, explorando. Né? É essencial. É essencial mesmo. Alguma dúvida, alguma contribuição, algum questionamento? Vamos lá. Algum compartilhamento? Você pode responder aos comentários fixos. Né? São adicionados. Também comentários de revisão. Valeu, Andréia. Mais alguma contribuição, Ariane? Oi. Olavo, eu vou Claro. fazer mais uma, né? Só que eu tô com muitas perguntas. Mas é assim, eu compartilhei o texto, então, com os meus alunos, né? Eles editaram, eu dei a opção para eles editarem, só que esse texto vai ser avaliado. Então, depois do período, do prazo que eu dei para os alunos realizarem a atividade, eu posso entrar lá, então, em compartilhar, e aí eu permito que os alunos apenas leiam o documento. Olha. E aí eu posso fazer toda a minha correção com comentários que os alunos não conseguem mais alterar? Pode sim. Tá. Mas eu não posso esquecer de fazer essa troca, né? Porque de se eu deixar forma para eles editar... Se deixar a permissão de editor... Isso aconteceu também já. Se deixar a permissão de editor, eles vão ter acesso, inclusive, né, aos históricos de versões. Então, é essencial nós estarmos atentos a essa perspectiva. Padronizamos a prática, colocamos os prazos, lembramos de acessar o documento, clicar nas configurações de compartilhamento e alterar as permissões de editor para leitor. Perfeito. Deixa eu abrir aqui o histórico de versões, agora que muitas pessoas contribuíram. Vamos lá. Só para a gente ver como é que tá bonito. Só um momentinho. Arquivo. Opa. Arquivo, histórico de versões. Ver histórico de versões. Todos os usuários anônimos, caso nós não venhamos convidá-los de maneira direta, vão aparecer em uma cor só. Né?
Olha aqui, cinza, 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 usuário anônimo, usuário anônimo. Por isso a necessidade de nós identificarmos cada usuário. Aqui está aberto para vocês, diante dessa possibilidade da formação. Mais alguma coisa, Ariane? Uma coisa que eu uso bastante também é colocar nos comentários, por exemplo, quando eu quero, quando é alguma tarefa, alguma coisa, e eu preciso que a pessoa veja aquele local, aí eu comento e coloco um mais, né? E aí já vai aparecer uma relação de e-mails e eu seleciono o da pessoa, Isso. e aí ela vai receber um e-mail que tem algo ali para ela, né? Isso. E diante disso, nós fazemos isso muito quando revisamos documento de TCC, de trabalho em si. Você sinaliza, né? Como Carol bem falou, você pode adicionar um comentário relacionado com aquela sinalização que você fez e pode adicionar diretamente do jeitinho que ela fez aqui, ó, notificando a Ariane, né? Nós podemos notificar os determinados usuários clicando em arroba, vai lá abrir as possibilidades de e-mails que você já está acostumado a compartilhar. Deixa eu colocar aqui a Ariane, ou então, por exemplo, a Carol, né? Eu posso atribuir, né, a elas, de certa forma, será notificada e ficará responsável por marcar a tarefa como concluída. Caso contrário, sua menção adicionará pessoas a essa discussão e enviará apenas o e-mail. Atribuir, pronto, tá lá, só aguardando. É uma sinalização muito positiva e de correção, de certa forma. Inserir figura, Andréia? Posso. No início, nós inserimos um complemento matemático, mas lá não tinha figura, geral. Mas nós podemos colocar aqui, né? Tanto pode vir com desenhos. Ah, não, desculpa. Figura que você quer falar é a imagem, né? Uma figura como essa. Vamos lá. Professor, como aquela que o senhor colocou de geografia, o mapa, eu queria que o senhor Isso. fizesse de novo. Vou fazer agora. É Obrigada. aqui, ó. Em inserir, né? Calma. Imagem, pesquisar na web. Inserir, imagem, pesquisar na web. Já vai abrir o navegador dentro do Google e assim nós podemos pesquisar algo relacionado à temática que você esteja trabalhando. Matemática, ok? Deixa eu ver aqui, formas geométricas. Opa. Formas geométricas. Seleciona, é só clicar em cima e inserir, que ela já vai diretamente para o documento, tá? Inserir, imagem, pesquisa na web. Valeu. Mais alguma contribuição? Olha só, a Ariane já respondeu, adorou essa contribuição. Adora essa opção, perdão. E dessa forma nós conseguimos acompanhar. Foi concluída a discussão com a Ariane? Foi. Beleza. Finalizou. Tá entendendo? Eu fiz uma sinalização de determinada parte do texto, né, adicionando talvez alguém, né, colocando um determinado comentário sobre, já sinalizando a ela que ela tem que alterar e notificando ela por e-mail. Certinho?
E assim nós podemos fazer com vários usuários. Se for um documento compartilhado com muitas pessoas, então, se forem parcelas atribuídas a cada pessoa, você pode fazer diversas notificações. E a pessoa pode responder sinalizando cada pontinho desse. Olavo, eu tenho mais uma Claro. pergunta. A gente já fez, há umas 2 semanas atrás, a formação sobre o Classroom, né? E aí eu queria talvez que você mostrasse para os professores que esse Docs que nós estamos usando aqui, ele está lá dentro do Classroom, que é o mesmo que os alunos podem estar usando para responder uma atividade, para poder dar esse suporte para os pro também, que a gente não precisa necessariamente abrir um documento em branco. Se a minha escola está usando a plataforma do Classroom, eu posso estar fazendo tudo isso nesta plataforma. Exato. Vou abrir agora. O Google Classroom ou o Google Sala de Aula está disponível, né? Então, deixa eu abrir aqui por meio do endereço Google Classroom, então nos 9 pontinhos de G Suite, no canto direito, na parte superior, ele vai te dar essa opção. Independente da sala de aula que você esteja, você pode, de certa forma, já fazer isso dentro desse ambiente. Não precisa você estar criando documento em branco para depois poder adicionar, você já pode usar de maneira integrada. De que maneira? Criando uma atividade, né? Pode ser atividade com teste ou pode ser uma atividade compartilhada como essa. Clica lá na atividade, livre, eu estou criando essa atividade sem padrão nenhum. Atividade compartilhada. E aqui dentro do Google Classroom, nós vamos adicionar o documento, que já vai ser criado automaticamente. Criar, olha só, documentos. Pode ser uma apresentação também, uma planilha, um desenho, um formulário, pode. Mas vamos lá, para o documento compartilhado. Cliquei, ele já estará anexado diretamente àquela sua atividade criada. E aqui, o bom, né, Ariane, que ele já te dá a gestão do que os alunos podem fazer. Eles podem editar? Você quer fazer uma cópia para cada aluno? Ou eles só podem visualizar? Né? E aqui dentro, utiliza as mesmas possibilidades. Nesse caso, você não vai se preocupar em estar adicionando cada pessoa, porque já estará vinculado com a lista de alunos que estão inseridos dentro daquela turma no Google Classroom. Ok? Só lembrar de... Isso aqui eu fico paranoico com o título do arquivo. Achar documento em branco depois, então. Vai lá. Isso aí, perfeito. Acho que a gente já viu numa das outras formações que a gente teve do Classroom, onde foi mostrado, mas eu acho que é importante a gente ressaltar para os professores que tudo que você mostrou no documentos separado, ele está integrado aqui junto, né? E a gente trabalha da mesma forma, tanto em trabalhos colaborativos, como na parte da correção por parte do professor. Isso. E aqui ainda tem aquela possibilidade de você dar o feedback individual pelo envio, aparece lá com notas ou não, se você tiver atribuído nota, né, para a atividade. Essa atividade compartilhada, todos os estudantes vão receber notificações, vão visualizar. Se você abrir o seu Google Docs, né, partindo daqui, dessa criação do arquivo, ele também já vai aparecer lá naquele gerenciamento dentro do seu Drive. Então, tá aqui, ó, título do arquivo, foi o título que eu criei. Né? Eu não precisei ficar saindo de um lugar, entrando em outro para poder, de fato, utilizar a ferramenta. Ele já vai integrando, e esse ganho de tempo é sensacional, porque as ferramentas estão integradas e nós, ao utilizá-las, vamos enxergando essa conexão, né? Essas conexões, na verdade. Professor, olá. Pois não, Edmar? Eu estava pensando
aqui em relação a... Eu sou de matemática. Então, lá Certo. dentro, eu preciso, então, baixar a função equation, aí se eu quiser digitar, se eu quiser Isso. não, eu vou precisar muito, digitar a potência, a raiz, essas coisas, Sim. mas aí eu tenho que, digamos, ativar ela, tenho que baixar ela ali, essa função, como você fez no Precisa. início da aula, né? Isso. Não E tem o outra problema é o fórmula, eu seguinte: acho. essas extensões, pelo menos eu desconheço outra forma no que diz respeito à matemática de fato. Essas extensões, o único problema é o seguinte: elas não são oferecidas pela Google, né? São oferecidas por parceiros. Então, algumas dessas extensões são pagas, como essa que nós tínhamos instalado para usar como exemplo. Mas é uma forma de você trabalhar como complemento. Eu nunca pesquisei extensões de matemática. Hoje foi minha primeira vez, meu primeiro dia. Mas se você entrar e der uma pesquisada, é possível que você ache ferramentas que vão te ajudar no dia a dia como complementos. E de fato, ela é instalada no Documentos. Independente do computador que você entrar, quando você fizer o login na sua conta Google, ela já vai carregar, se estiver sincronizada, ela já vai carregar todas essas pré-definições. Obrigado. Pois não. Olavo, mas aí vem uma dúvida. Eu, professora, instalei no meu Docs. O meu aluno precisa instalar? Nesse caso, para visualizar, não sei te dizer, Ariane. Olha só. Mas se ele. Nem pensei no visualizar, mas se ele precisar digitar algo, ele vai precisar baixar a extensão no dele também, né? Provavelmente, sim. Aí sim. Para visualizar, não tenho certeza, mas para editar, de certa forma, é necessário utilizar a extensão. Tá, ok. Quando Porque as se só Olavo, escolas tem mais falar, uma pergunta. Nossa, acho que eu sou porque a que mais só pergunta falar, tem. só falando, eu Olha estava só. pensando, desculpe. Vai lá, Edmar. Estava pensando que daquela forma só falando lá e ele vai digitando, mas acho que não vai digitar direito lá radicais, ou alguma potência, alguma coisa assim. Acho que não vai, ele não vai entender, né? Termos técnicos, ele passa perto. Passa perto, mas a precisão ainda é falha na língua portuguesa, em termos técnicos. Oi, Ariane. Antes, quando você comentou do feedback do documento compartilhado, eu lembrei de um problema que a gente teve também. Quando eu dou feedback e se eu fiz uma atividade com 3 alunos, para mim dar o feedback e para que cada aluno receba esse feedback, eu faço no documento normal? Você pode fazer notificações Ou existe individuais. um caminho diferente para Você isso? pode fazer notificações individuais dentro do Google Documentos, sinalizações individuais. Mexe na alteração, né, lá na configuração de compartilhamento, para que eles apenas visualizem. Se está apenas para visualizar, eles vão ver apenas aquelas que eles estão conectados. E se for no Google Sala de Aula, também pode ser ou geral ou individual. Tem as duas opções do feedback individual, Tá ok. Obrigada. que é bem mais seguro. Tá jóia. Ok? O que eu ia dizer naquele outro momento era o seguinte: quando nós trabalhamos em instituições que trabalham todos os estudantes com Chromebook, nós conseguimos ainda ter uns recursos a mais. Já deixar essa extensão, Edmar, pré-definida, baixada, ela tem como ficar. Nós temos como bloquear até o do usuário abrir uma nova aba, mas aí é uma configuração bem mais avançada e todos os usuários teriam que ter Chromebooks, o que nem sempre é viável, né? São realidades bem particulares, de fato. Pois é, André, um digitalizador particular, né? É aberto, a Google ela aceita trabalho de parceiros. Se você entender de programação, vai em frente e vai ajudar muitos professores de matemática, viu? Pode ter certeza. E é isso. Mais alguma contribuição, gente?
creio que, de minha parte, eu vou finalizando por aqui. Quem tiver mais alguma contribuição, pode falar, que nós estamos aqui para dialogar. Aline, Ariane, Carol, desculpe. Arturo colocou que... vai continuar procurando. O símbolo da raiz quadrada no Google Docs e não encontrou. Ó, Rejane, vai inserir, vamos lá? Calma. Inserir equações. Olha aqui. E vai lá e pode inserir. Eu não sei nem para onde vai, viu? A geografia que nós fazemos aqui no Rio Grande do Norte é bem próxima das ciências sociais. Valeu, Cláudia. Inserir equação. Vamos lá? Tudo ok? Eu acho que eu já fiz perguntas que chega, né, Olavo? Então eu não tenho mais. Se os nossos colegas não tiverem, a gente agradece. Edemar, eu prometo que vou te ajudar a pesquisar essas extensões de matemática e a gente vai compartilhando lá no grupo do WhatsApp dos educadores do GG Passo Fundo para a gente se ajudar também, né? Acho que é bem importante. Maravilha. Termos esse apoio, tá? Eu vou fazer esse tema de casa também. Maravilha. Bom, se ninguém mais tem contribuições, Olavo, eu quero agradecer imensamente a tua participação. Acho que foi, assim, nossa, esclarecedor ao extremo. Você é um ótimo formador, parabéns. Tem esse lado, assim, de paciente, né, de explicar com calma, para que a gente possa entender. A gente sabe que alguns têm mais facilidade, outros precisam retomar 1, 2, 3 vezes. Isso. E acho que foi perfeito. Tá? A gente agradece mesmo pela tua disponibilidade. Mais uma vez agradeço também a Ariane, Carol, a todos e todas que estão aqui presentes. Eu, como eu disse, trabalho no ensino básico com a maior alegria e apesar de ser uma das últimas aulas do dia, eu gosto de compartilhar conhecimento. Peço desculpas por algumas limitações, mas não somos mantenedores de todo o conhecimento do planeta. Aprendemos juntos, né? Os grupos de educadores Google servem para isso, para compartilharmos conhecimento e ter essa experiência com educadores de outros estados, para mim também é sensacional. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho lá o meu perfil no Instagram, que é Olavo Vitorino, normal, né? Deixa eu escrever aqui. Eu trabalho muito com podcast, gosto muito. Esse aqui, né? Tem um que é mais voltado para o ensino básico, que eu compartilho alguns conteúdos também, mas eu gosto muito dessa perspectiva tecnológica, estou aberto a aprender também, e muitíssimo obrigado mesmo. Ok? Olavo, Oi, Carol. Eu também gostaria de agradecer. Eu cheguei um pouquinho depois, porque estava com uns estudantes também, e cheguei no meio do caminho, mas já cheguei gostando muito da tua alegria e da tua paciência em explicar as coisas. Foi muito esclarecedor, e obrigada por estar aqui conosco, né? Tão longe estamos e estamos juntos. Pois é, estamos aqui juntos nesse barco. A educação no Brasil é um ideal, fazemos de maneira coletiva e vamos aprendendo juntos. Muito obrigado, Carol. Obrigada. Então tá, gente, boa noite a todos e quinta que vem a gente se encontra de novo na nossa próxima formação. Até mais. Até boa mais, noite, boa pessoal. noite. Boa noite. Até mais, boa noite. Valeu. Obrigado por tudo. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.